falar um pouquinho para vocês de ciência de dados. Vocês já ouviram falar de ciência de dados? Alguém já ouviu? Quero saber. Quem já ouviu falar de ciência de dados? Quem nunca ouviu falar assim, não sei o que é ciência de dados, não faço ideia. Legal, vai ser legal então. É mais interessante assim. Quando eu comecei a preparar a apresentação, putz, o pessoal do técnico de informática, né? Aí eu lembrei que em 2013, no ano que eu entrei no técnico de informática, eu tinha uma apresentação. Eu fazia um curso de matéria em C. E a professora fez assim, vamos fazer uma apresentação em grupo, cada grupo faz uma pesquisa e vocês vão ter que vir aqui e apresentar. Era uma apresentação muito importante, né? Que valia bastante nota. E aí ela falou assim pra gente, vai ter uma pessoa da IBM lá assistindo você. Nossa, uma pessoa da IBM, né? Aí eu me arrumei, coloquei calça jeans, né? Nem usava calça jeans, camisa preta, tirei brinco, fui todo preparado, fiz a melhor apresentação da época do meu ensino técnico, até a faculdade, foi a melhor apresentação que eu fiz, né? Só que não apareceu no vídeo técnico por lá. Mas valeu a pena, foi uma experiência legal. Eu acho que o rapaz que foi de terno não gostou tanto, mas foi bacana. Então, é bom para começar apresentando isso que eu fiz técnico assim como vocês. Quando terminei o técnico, eu me formei em ciência da computação, fiz mestrado nessa área e agora eu estou terminando meu doutorado. Então, daqui a um mês, eu vou fazer a defesa da minha tese de doutorado. Hoje eu vou explicar para vocês uma área que está surgindo. Bom, já surgiu há alguns anos e que tem muito potencial, que se vocês gostarem, se vocês tiverem interesse, vai ser uma coisa bem bacana para trabalhar nos próximos anos, que é a ciência de dados, certo? Então, aquela primeira pergunta, o que é a ciência de dados? A maioria de vocês não sabe, né? Já vimos aí. Procurei lá no Wikipedia, o que é a ciência de dados? Ciência de dados, dá para ler? Ciência de dados é um campo interdisciplinar sobre processos e sistema para extrair conhecimento ou insights de dados em várias formas estruturadas ou não estruturadas, que é uma continuação de alguns dos campos de análise de dados, tais como estatísticas, aprendizagem de máquina, mineração de dados e análise preditiva. Muita coisa, né? Vamos dar uma filtrada. É extrair conhecimento de dados para prever alguma coisa. O que a gente precisa para isso? A gente precisa de 3 funções principais. A primeira função é um hacker. Precisa de um hacker, um cara que vai sentar ali e ele vai fazer um programa que vai acessar dados, vai acessar informação, seja qualquer tipo de informação. Tá? Um cara que não tem tempo ruim, o cara sabe se virar. Eu acho que como técnicos informáticos vocês já estão num bom começo, num bom caminho. Segundo, a gente precisa de um matemático. Um cara que entende de estatística, probabilidade e outros métodos para fazer essas previsões que eu estou comentando agora. E o terceiro é um expert, um cara que entende um pouco da área. Está um pouco abstrato, vamos um pouquinho mais passo a passo. Para que a gente precisa de um hacker? Porque os dados hoje em dia, os dados que a gente encontra na internet, eles estão de diversas formas. Então, por exemplo, aqui a gente tem um objeto em JSON. Não sei se vocês já tiveram contato com esse tipo de objeto, de variável. É um objeto em JSON. Pode ser que a gente tenha uma tabela no Excel que tenha o dado que a gente precisa. Pode ser que a gente tenha um site, por exemplo, o site do Climatempo, que tem a informação que a gente precisa, que pode ser a temperatura agora. Pode ser que seja um banco de dados que tenha essa informação. Então a gente precisa acessar qualquer tipo de informação, não interessa. E aí esse cara que manja, esse cara que é o hacker, ele vai acessar, não pode ter tempo ruim para ele, entendeu? Ele vai acessar o JSON, vai acessar o HTML, o XML e vai fazer o que tem que fazer.
Para isso a gente precisa do hacker. Certo? Para que a gente precisa de um matemático? Ou de alguém que entenda de probabilidade e estatística. A probabilidade e a estatística, ela não é intuitiva. Então a gente precisa da matemática por trás daquilo que a gente está estudando, daquilo que a gente está observando. Certo? Eu vou mostrar um pedacinho de um vídeo para vocês, que é um filme, eu não sei se vocês já assistiram, chamado Quebrando a Banca. Vamos dar ao Ben a chance de conseguir crédito, está bem? Vamos chamar isso de jogo para resolver equações, certo? Ben, suponha que está num programa e você tem a chance de escolher entre 3 diferentes portas, certo? Agora, atrás de uma das portas, há um carro novo. Atrás das outras 2, bodes. Qual porta você escolhe? Na porta número 1. Porta número 1. Ben escolheu a número 1. Agora, o âncora do programa, que, a propósito, sabe o que está atrás das outras portas, decide abrir uma outra porta. Vamos dizer que ele escolhe a número 3, atrás da qual tem um bode. Agora, Ben, o âncora vai até você e diz: quer ficar com a porta número 1 ou troca pela número 2? Agora, é do seu interesse mudar sua escolha? É. Espere. Lembre-se, o âncora sabe onde está o carro, então... Como você sabe que ele não está te enganando tentando usar psicologia reversa para você escolher um bode? Bom, eu não me importo. Minhas respostas são baseadas em estatísticas, em números variáveis. Em variáveis? Ele só te fez uma pergunta simples. É, o que muda tudo. Esclareça. Bom, quando ele me pediu no começo para escolher uma porta, eu tinha 33,3% de chance de escolher direito. Mas depois de abrir uma das portas, aí me proporcionar outra escolha, agora são 66,7%, se eu escolher a troca. Por isso, tá, eu fico com a número 2 e agradeço pelo extra 33,3%. Exato. Não se esqueçam. Se não sabem qual porta abrir, contem sempre com um número variável. Vejam, muita gente não faria essa troca. Por paranoia, medo, emoções. Mas o Sr. Campbell pôs as emoções de lado. E com matemática simples, ele ganhou um carro novinho em folha. Entenderam? Para que a gente precisa de um estatístico, alguém que entende de matemática? A matemática, a estatística, a probabilidade, ela não é tão intuitiva às vezes. Nesse caso, vocês entenderam o problema? Ocuparam? Sim? 3 foi? Não? Quem não entendeu? Eu explico. Não? Eu explico. Vamos lá. Não, sério. São 3 portas. Vamos dizer que o Silvio Santos está apresentando. Tem 3 portas aqui. Aí ele pede para ele escolher uma das portas. Aí ele escolhe a primeira porta. Porque atrás de uma dessas portas tem um carro, tá? O Silvio Santos sabe, ele não sabe. Aí ele escolheu a primeira porta. Aí o Silvio Santos sabe onde está o carro. Aí ele abre a terceira porta, o carro não está lá. Ele abre a terceira porta e fala: lá, não tem um carro ali. Aí ele pergunta pro cara que está participando: você quer trocar a sua porta? Aí o cara troca, baseado em probabilidade e estatística. Porque a chance dele de ganhar o carro é maior se ele trocar agora. É para deixar essa pergunta, depois vocês podem pesquisar. Mas é para mostrar por que a gente precisa desse cara. Então, não adianta a gente ter o dado, a gente ter a informação, a gente precisa desse conhecimento matemático para fazer a previsão, para adivinhar o que vai acontecer. E no final das contas a gente precisa de um expert, alguém que entende daquilo que a gente está falando. Tá? Vou deixar, talvez seja um pouco abstrato, um pouco claro. Vamos usar um exemplo prático. Aqui a gente pode adivinhar, aqui a gente pode prever. Eu acho que todo mundo aqui é expert ou conhece um pouco de futebol, tá? Ou tem contato. Então, essa parte a gente já estamos familiarizados. Essa é a tabela do Campeonato Brasileiro, caso alguém chegou de Marte agora. Vamos focar no Corinthians.
aqui é o número de pontos, o número de vitórias, o número de derrotas, tá. Mas eu quero isso aqui, ó. Como que foram os últimos jogos do Corinthians? Ele perdeu, ganhou, perdeu, empatou. Perdeu, o próximo ele vai? Exatamente. Ó, se a gente... Perfeito. Se a gente fizer esse chute, não tem nada de ciência. Eu vim aqui para explicar ciência de dados para vocês. Não vim para chutar. Então, vamos pensar como que vai ser o próximo jogo. Entrei lá no site da CBF. Tem lá, Corinthians e Fluminense. Na Arena Corinthians, às 4 horas do domingo. Acho que é domingo. Isso, vai passar na Globo. Legal. Essa é uma informação que é relevante para o que a gente quer. Outra informação que é relevante, saiu no UOL. Cristóvão Borges foi demitido. Tem até um videozinho lá. Saiu no Globo Esporte. Pô, o Corinthians já ganhou várias partidas com o técnico interino. E o técnico agora é interino. O Weber Roberto Lopes foi suspenso porque ele empurrou o Dudu na última semana. Então ele não vai apitar o próximo jogo. Ele só, talvez. Mas aqui ele apitou e perdeu, né? Enfim. A gente tem esses 3 dados, essas 3 informações. Vocês estão vendo? Que tem a ver com o que a gente quer prever. São tipos diferentes de informação. O primeiro é uma tabela, o segundo tem um vídeo, o terceiro uma informação, uma notícia e por aí vai. E aí a gente consegue, usando ciência de dados, usando métodos de estatística, probabilidade, a gente consegue prever ou consegue uma certa... dar um chute mais inteligente. Porque se eu perguntar para um corintiano aqui, ele vai falar que o Corinthians vai ganhar na próxima. Se eu perguntar para o palmeirense aqui, ele vai falar que vai ter uma goleada, certo? Então a gente consegue fazer um chute uma previsão um pouco mais inteligente. E aí entra um método estatístico, um método de ciência de dados, um método de fazer essa previsão. Um desses métodos, existem vários, muitos métodos. Um desses métodos é uma árvore de decisões. O que é uma árvore de decisão? Vamos pensar lá, no próximo jogo, o técnico é o Cristóvão? Não, não é mais, porque a gente já tem essa informação. Então, sim ou não? Sim, não, não é. Então vamos para o lado de cá dessa árvore. O técnico é interino? Sim, ele é interino, a gente tem essa informação. Então esquece o não, vamos pular para o sim. O Weber Roberto é o árbitro? Não. Então esquece o sim, vem para o não. Joga na arena? O Corinthians, quando joga na arena, ganha bastante, né? Joga na arena, joga. Pô, mas é o Palmeiras? Não. Calma. Corinthians especial. É o São Paulo, o São Paulo não ganha de nenhum também. Então... e por aí vai, vocês estão vendo? A gente vai modelando e aí baseado em outras informações que a gente pode ter, quantas vezes o Corinthians já ganhou na arena? Ganhou 90% dos jogos, o próximo jogo é na arena, então a chance é alta. E por aí vai, a gente consegue modelar. Isso é uma árvore de decisão. E aí a gente cria uma coisa que pode ser enorme, pode ter muitas possibilidades, pode ser de sim ou não, mas podem haver várias possibilidades. Até chegar aqui no final e dizer assim, por exemplo, 79% de chances de vitória do Corinthians. Tá? E aí, isso é uma coisa baseada em informações, em dados que foram coletados, em probabilidades, em métodos estatísticos, e aí a gente tem um chute, mas é um chute inteligente, é uma previsão mais inteligente. Certo? E aí, o que dá pra gente fazer com isso? Fiz uma previsão, legal, vou contar para os meus amigos. Não, dá pra ganhar dinheiro. Se, por exemplo, 79% de chance do Corinthians ganhar, vou apostar no Corinthians. Dá pra gente ir além. Dá pra gente fazer um site, um sistema que vai apostar só nos caras que vão ganhar. Entendeu? Então isso tudo é uma ciência de dados.
A gente pegou a informação, tratou ela, fez esse modelo estatístico, essa probabilidade, e criou uma aplicação em cima dela. Dá para fazer um monte de aplicações. Pode ser uma aplicação de celular, um aplicativo, pode ser um aplicativo de relógio, os carros, hoje em dia também tem aplicativos, e por aí vai. Entendeu? Então isso tudo é uma aplicação de ciência de dados, todo esse processo. Vou dar mais exemplos. Essa é a Hillary Clinton. Ela é uma das candidatas à presidência dos Estados Unidos. A Hillary Clinton usa ciência de dados na campanha dela. Por quê? Por exemplo, eles analisam os tweets que foram extraídos do estado de Nova York, por exemplo. Aí eles descobrem que, poxa, o pessoal de Nova York gosta que o presidente fale sobre um tema X, gosta que o presidente fale sobre saúde. Então a Hillary, quando vai dar um comício em Nova York, ela vai falar sobre aquele tema. Entendeu? Tem uma outra cidade, quando ela vai em Washington, o pessoal lá gosta que fala sobre educação. Então ela vai falar sobre educação. A campanha da Hillary usa ciência de dados para melhorar, para conseguir mais votos. Entendeu? E aí as ações que ela faz, as viagens que ela faz, são todas baseadas nesses modelos que eu acabei de apresentar, a árvore de decisões, mas nesse tipo de modelo. Certo? Outras aplicações, né? Nesse caso é um aplicativo, o Instagram. O Instagram usa muito, o Facebook, o Twitter, usa muito. Por exemplo, quando você abre lá, aparece, recomendamos tal pessoa, que você siga tal pessoa. Por quê? Porque provavelmente você curtiu fotos que são parecidas com as fotos que aquela pessoa posta. Por exemplo, se você fica curtindo fotos de viagens e aquela pessoa viaja muito, então pode ser que ele sugira. Eles sugerem, talvez você goste desse vídeo. Por quê? Porque você curtiu um monte de vídeo de futebol e esse vídeo é de futebol. Aí ele vai te sugerir. E por aí vai, tem milhares de aplicações. Eles podem detectar um usuário que é falso, que é um fake, contas que são pagas, e por aí vai. Existem muitas aplicações. O Waze é um aplicativo clássico de ciência de dados, uma aplicação. Ele faz a análise, ele vê como estava o trânsito ontem e a semana passada. Por exemplo, você fala, agora eu quero ir para São Paulo. Aí ele vai ver que, por exemplo, ontem à tarde a Bandeirantes estava lotada, às 5 da tarde. Ele vai ver, por exemplo, que vai acessar um site de notícias e vai ver que tem uma notícia falando que tem um protesto na Bandeirantes. Então vai estar trânsito. E esse tipo de coisa. Ele começa a puxar muitas informações para te dar o melhor caminho, para você pegar a melhor rota, a melhor avenida para chegar na sua casa. Então, é uma aplicação clássica. Netflix. Tem um ali de Netflix. Como que o Netflix usa? Por exemplo, você assistiu o Breaking Bad, aí ele sugere para você o Carrossel. Não é o melhor exemplo. Talvez não esteja muito calibrado esse algoritmo. Mas existem outras aplicações ainda dentro do Netflix. Por exemplo, a Netflix publicou, faz algumas semanas, quantos episódios, ou qual episódio você precisa assistir de tal série para assistir a temporada inteira. Eles fizeram esse estudo. Então, por exemplo, em Breaking Bad, eles chegaram à conclusão que o cara que assiste os 2 primeiros episódios vai assistir a temporada inteira. Legal, né? O cara que, por exemplo, How I Met Your Mother, tem que assistir uns 7, 8 para gostar mesmo. Aí depois que assistiu 8, aí ele já tem quase certeza que você vai assistir até o final. Esse tipo de coisa são tudo aplicações de ciência de dados. Tá? Alguns anos atrás, o próprio Netflix fez uma competição. Eles ofereceram $1 milhão
para quem conseguisse melhorar a recomendação dos filmes. Então, por exemplo, vamos dizer que ele assiste Netflix, ele curtiu Quebrando a Banca, curtiu uma série de outros filmes. Aí ele criou um cadastro no Netflix, acabou de criar o cadastro. Aí ele assistiu 1, 2, 3 filmes e tinha um gosto parecido, os dois. Então o Netflix vai começar a fazer recomendações de filmes que ele gostou para ele, porque eles têm um gosto semelhante, entendeu? E eles deram $1 milhão para os caras que fizeram o melhor algoritmo para fazer essas recomendações. Provavelmente não foi aquele cara que recomendou um carrossel. Saindo de filme, jogo. O Candy Crush é um jogo que usa muito ciência de dados. Pra ser sincero, eu nunca joguei, nunca tenho medo de ficar viciado. Mas outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim pra mim: meu, o Candy Crush é perfeito, porque quando eu estou pensando em parar, eles me dão uma vida. Quando eu estou quase acabando, quando eu estou quase desistindo, acontece não sei o que, e aí eu continuo jogando mais 1 hora. Meu, é ciência de dados. Parece mágico para quem não tem tanta familiaridade, mas é ciência de dados. Os caras sabem quando você vai parar de jogar. Então eles te dão, o cara vai parar de jogar, não dá uma vida para ele vai ficar mais 2 horas, deixa mais 2 horas. Pô, você não vai parar de jogar porque está muito difícil, não, destrói isso aí. Aí vai jogar mais 3 horas. E por aí vai, eles querem você jogando. Essa empresa, a empresa que faz o Candy Crush, chamada King, é a empresa que só faz jogos. Eles contratam muitos cientistas de dados. Porque todos os jogos que eles fazem têm essa inteligência por trás. Tá? Eles fazem essas previsões para viciar mesmo. Tem jogos que não precisa, mas esses caras são profissionais em viciar a gente. Agora tem uma série de exemplos, agora eu vou dar um exemplo que eu trabalhei. Então eu conheço as etapas melhor, e aí se vocês tiverem alguma dúvida, é mais fácil de poder explicar. Eu comentei com vocês que eu estou terminando meu doutorado. Eu fiz meu doutorado em Barcelona, terminando ele agora. Em Barcelona, existe um sistema de bicicletas, um sistema público de bicicletas. Como funciona? Existem estações onde você vai lá e encaixa a bicicleta. E aí, para ter acesso a esse sistema, você paga um cartãozinho. Você paga um anual, acho que é R$150, R$200 por ano. E aí você tem esse cartãozinho. Com esse cartãozinho, você chega, encosta ali no leitor, que nem o cara está fazendo. Aí ele te dá acesso a uma bicicleta por 30 minutos. Pega a bicicleta e vai embora. Você pode andar por 30 minutos. Aí deu seus 30 minutos, você devolve e acabou. Então tem muita gente que usa. É muito legal. Então, vamos pensar aqui o mapa de Barcelona, tá? Aqui é o mar e lá em cima é morro. Esses pontos vermelhos são as estações de bicicleta desse sistema. São mais de 400. Então, para qualquer lugar que você quiser ir, vai ter uma estação perto. Com certeza. O problema tem lugares que está lotado. Tem lugares que todo mundo quer ir de bicicleta. Por exemplo, quer ir para a praia. Chega lá, está lotado. Vou trabalhar às 8 horas da manhã, chego lá, todo mundo quer ir trabalhar de bicicleta. Aí está lotado. E aí o problema existe o problema contrário também. Você chegar para pegar a bicicleta e não ter nada. Aí você tem que pegar um ônibus ou, sei lá, qualquer coisa. Se você chega para pegar a bicicleta e não tem nada, tudo bem, entre aspas. Porque você não simplesmente desiste de usar e vai usar outra coisa. Só que quando você já está com a bicicleta e quer deixar, aí, putz, vou trabalhar, aí chego lá de bicicleta, não consigo deixar. O que você vai fazer? Vai pôr a bicicleta debaixo do braço e vai trabalhar? Não. Você precisa se desfazer, você precisa devolver essa bicicleta para algum lugar. Aí você vai ficar procurando, vai chegar atrasado, e então amanhã de manhã você nem vai de bicicleta, que é dor de cabeça. Então a ideia que eu tive foi, e se a gente conseguir planejar essa viagem? Poxa, amanhã de manhã eu quero ir trabalhar de bicicleta. Aonde será que eu consigo achar
um lugar para deixar e um lugar para pegar a minha bicicleta. Entendeu? E aí, usando ciência de dados, dá para fazer isso. Então, por exemplo, uma ideia do aplicativo era colocar o horário e uma data, por exemplo, amanhã de manhã eu vou trabalhar, e ele vai me falar duas coisas, aqui acho que não dá para ler, mas aonde eu tenho que pegar minha bicicleta, aonde eu tenho que deixar e o caminho que eu posso fazer. E aí ele otimiza meu tempo. Ele fala assim, não, pode ir nesse lugar porque lá você vai encontrar a bicicleta. E quando você chegar lá, você deixa nessa estação porque lá vai ter lugar, com certeza. Não é um chute, é uma coisa pensada, uma coisa com estatística, com probabilidade por trás. Por exemplo, alguém que está procurando uma bike, qual que é o problema? A estação pode estar cheia de bicicleta, pode estar quase cheia, pode ter algumas bicicletas, pode estar quase vazia e pode estar vazia. Esse cara que quer pegar uma bicicleta, o que ele vai fazer? Ele vai evitar a vazia, com certeza, e aquela que está quase vazia, ele já vai ficar com o pé atrás. Então o aplicativo ele leva isso em consideração. O cara que já tem uma bicicleta, chegou lá para trabalhar, é o contrário. Ele quer um lugar que não esteja cheio, nem quase cheio, que ele consiga deixar a bicicleta. E aí dá para montar esse plano para a gente poder ir trabalhar. Tá? Então, essa é a ideia do aplicativo. Como que a gente fez? Como que a gente trabalhou? Lembra aquelas informações sobre as estações? A própria cidade de Barcelona, eles divulgam quantas bicicletas estão em uma determinada estação. Se você entrar agora lá, você vai descobrir, você consegue ver cada estação quantas bicicletas tem. Só que esses dados, eles estão, por exemplo, no formato JSON, eles estão no formato, né, que não é tão simples de ler, mas dá para interpretar, é um formato padrão e tal. Outros dados que dá para usar. Olhando o calendário, a gente consegue ver quando é feriado na cidade. Por que é importante quando é feriado? Quando é feriado e está calor, todo mundo vai para a praia. Então vai estar cheia a estação que é perto da praia. A outra informação é sobre a previsão do tempo. Poxa, amanhã de manhã vai estar calor. Amanhã de manhã é feriado e você quer ir para a praia. Vai estar cheia a estação quando você chegar lá. E essa informação, ela é um arquivo que a gente acessava, um arquivo de texto. Então, cada coisa tinha uma origem diferente, um tipo de informação diferente, e aí ele tinha que sentar lá e programar, fazer um programinha para acessar essas informações e transformar naquilo que importa, que é a previsão. Então, na previsão final, o que a gente usava? A temperatura, verificava se era feriado e verificava a semana do ano. Por exemplo, quando é Natal, lá é muito frio, então o pessoal não vai ficar andando de bicicleta. Então não é a mesma coisa que você fazer uma previsão para o verão, porque no verão o pessoal está com calor, vai para a praia, dá para lá e para cá de bicicleta e por aí vai. Então são coisas que a gente levava em consideração para fazer essa previsão. E aí conseguia fazer 3 dias de previsões, ou seja, eu olhava todas essas informações dos últimos 90 dias, nos últimos 3 meses, pegava essa informação e colocava num cantinho lá. Legal. Aí eu pegava a mesma informação, mesmo tipo de informação há um ano atrás. Por exemplo, em setembro do ano passado, como que estava essa estação? Às 8 da manhã. Ah, essa estação estava cheia. Aí eu pegava essa informação e guardava lá. Juntava tudo isso para fazer a previsão para os próximos 3 dias. Então eu conseguia fazer a previsão para amanhã e para sábado, vamos dizer. De como vai estar a estação que está perto da praia. Se ela vai estar cheia, que horas que ela vai estar cheia, se ela vai estar vazia, que horas que ela está vazia, e por aí vai. E aí a gente consegue fazer uma recomendação
para o cara que quer ir para a praia amanhã de manhã e para o cara que quer ir trabalhar amanhã de manhã. Entendeu? E aí a gente não chegou a lançar o aplicativo, mas dá para pôr isso no aplicativo, e aí a pessoa está saindo, usa o aplicativo, vê aonde que ele tem que pegar, faz a rota e vai embora. Como se fosse um Waze, mas de bicicleta. Entendeu? Fez muito sucesso lá, saiu em alguns jornais. Então é uma coisa que, para quem está de fora, é um negócio mágico, assim, é um negócio que fala, nossa, como que esse cara consegue adivinhar quantas bicicletas vão estar lá? Poxa, como que esse cara consegue saber qual episódio do Breaking Bad eu preciso assistir para viciar? Como que o cara consegue saber que eu vou ganhar uma vida aqui no Candy Crush e vou jogar até as 8 da noite? Para quem está de fora, é mágico. Para quem está de dentro, é aqueles 3 caras que eu mostrei, o hacker, o informático, o hacker, o matemático e o expert. É pura ciência. Tá? Agora mudar um pouquinho, uma outra aplicação. Agora é uma forma mais curta. Isso foi o que eu fiz no meu doutorado. Eu não sei se vocês já tiveram contato com esse tipo de sensor. Esse é um sensor de temperatura. É um sensor sem fio de temperatura. Ele é esse aqui, ó. Tá? Para quem não consegue ver que está longe. É igualzinho esse sensor. Esse sensor é um computador. Ele cabe 2 pilhas aqui atrás. E ele tem uma antena de rádio. Então ele, por exemplo, ele consegue mandar informações para outro sensor, igual esse. Ele tem um USB aqui, então se eu colocar aqui no computador, ele vai passar por USB as informações para o computador. Coisa simples, ele mede a temperatura, passa para um sensor que está aqui conectado, esse sensor fala para o computador qual foi a temperatura que o outro sensor mediu. Pois bem, qual o problema? São 2 pilhas aqui. Então, se eu colocar isso aqui a 4 metros e ficar tendo que trocar a pilha cada dia, é uma dor de cabeça, nem vale a pena ter um sensor. Qual que é o outro problema? Olha o tamanho do sensor. Ele não consegue rodar algoritmo que vai fazer uma previsão super elaborada. As previsões que ele consegue fazer são muito mais simples. Esse sensor ele não entra na internet. Ele não consegue acessar, por exemplo, o clima-tempo para ver como que vai estar o tempo amanhã de manhã. Tá? Então, tem todas essas restrições para ele. No meu doutorado, eu fiz algumas pesquisas para descobrir quais métodos dá para a gente usar nesse sensor para fazer a previsão. Então, se eu estou medindo a temperatura, aqui, por exemplo, aqui no meio, e o sensor falha, ele faz uma previsão. Aí ele faz uma previsão que vai rodar também no computador. Aí se a previsão que ele sabe que o computador está fazendo está certa, ele nem se preocupa em corrigir, em ficar tentando mandar. Vou dar um exemplo prático. Ontem esse sensor mediu 26 graus. Ontem não, segunda-feira. Na terça-feira ele mediu 27. Na quarta-feira ele mediu 28. Aí hoje não funcionou, ele mandou, não conseguiu passar para o computador. O computador vai olhar lá, bom, 26 na segunda, 27, 28, hoje só pode estar 29. Aí o sensor faz a medida aqui, esse computador vai fazer a medida, poxa, está 29, então nem vou me preocupar, porque o computador já sabe. 26, 27, 28, 29, amanhã o computador fala, hoje só pode estar 30. Aí o sensor faz a medida, putz, não, está 25. Instalaram o ar-condicionado aqui, o sensor não sabe, mas instalaram o ar-condicionado para 25. Aí então eu tenho que mandar essa informação para o computador, para corrigir o que ele tem lá. Entendeu? Então esse tipo de aplicação também é ciência de dados. A gente consegue construir desde aplicações para celular, consegue para telefone, para carro, até para sensores e por
por aí vai. Hoje em dia, cientista de dados é conhecido como a profissão mais sexy do século XXI. Porque, não sei o que estou falando, tá? Aqui na exame. Porque, para quem está de fora, o negócio é mágico. Esse cara prevê o futuro. Esse cara, ele é adivinhão. E ele faz o negócio certo. Esse cara ganha o carro do Silvio Santos. Tá? E além disso, também uma notícia que saiu no exame, para os cientistas de dados não é desemprego, hoje em dia. Porque isso, na prática, as empresas estão vendo que isso dá mais dinheiro. Você pagar para um cara prever o que vai acontecer. E não só prever, mas colocar isso para funcionar. Fazer uma aplicação, um aplicativo, corrigir um sistema baseado em probabilidade, estatística e outros métodos matemáticos. Tá. Espero que vocês tenham, no mínimo, se interessado um pouquinho. Eu gosto bastante de trabalhar com isso. É um negócio que eu vejo como mágico ainda mesmo sabendo que tem essa matemática por trás. Então, se vocês estão se perguntando, poxa, como vou começar? Parece ser legal, né? Minha sugestão, pessoal, eu começaria com linguagens de programação mais comuns. R, que é uma linguagem estatística. Python, que é uma linguagem muito poderosa para fazer qualquer coisa, não só ciência de dados. E Shell Script também é muito útil. Então, essas três linguagens de programação, elas são muito usadas pelos cientistas de dados e são muito boas e simples de aprender. Se você procurar um tutorial na internet, dá para começar a aprender. Estatística e probabilidade também, porque é aquele segundo cara, o matemático, também é muito importante para essa área. E por último, seria ainda dentro da parte de matemática, métodos preditivos. Aqui são só 3 exemplos bem simples, que é o ARIMA, árvores de decisão, que é aquele que eu mostrei, e redes neurais. ARIMA, por exemplo, é aquelas previsões de temperatura que os sensores usam, são ARIMA, que é uma previsão mais simples. E outra coisa que eu recomendo é o Coursera. O Coursera é um site de ensino à distância. Você consegue fazer cursos que são homologados por universidades muito boas dos Estados Unidos, em um monte de lugares. E nesse site vocês vão encontrar alguns cursos muito bons, de especialização, ou então vocês podem fazer só um módulo e é grátis. Tem a opção de você pagar e ter um certificado pago, mas você tem o conteúdo aberto. Você faz o login e senha, assiste o vídeo, faz os exercícios e aprende. Tá? Aí vocês falam, não, Gabriel, estou cheio de trabalho aqui, técnico, não dá tempo de ficar aprendendo, fica pro ano que vem. Tudo bem. Então ainda vou deixar uma recomendação para vocês. Esse livro chamado O Andar do Bêbado. É um livro que ele fala muito de probabilidade estatística no nosso dia a dia. Como a gente interpreta coisas errado e ele ensina, ele explica a base matemática dessas coisas. Então, se vocês gostaram do tema, se vocês acham que pode ser interessante, ou se vocês são só curiosos, como eu sou bastante, recomendo esse livro, essa leitura. É bem bacana. Eu gosto de computação em geral. Era isso que eu tinha para falar.